Templadismo é um termo que define uma nova corrente estética, a qual reúne cantautores de Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul. Um dos integrantes desta corrente é Daniel Drexler, que está lançando seu 5º disco. Está aqui no estúdio. Olá, bem-vindo ao programa. Prazer estar aqui. Está em turnê já com esse novo disco e agora lançando no Brasil. Quantos países já passou? Desde quando? A turnê começou na Argentina no final do ano passado. De aí eu fui para a Europa e fiz shows na Europa no começo deste ano. Daí eu fui para o Uruguai para apresentar o CD. E depois estive também no México, na Costa Rica. Olha só. E já estive fazendo shows aqui no Brasil. No mês passado estive no Rio de Janeiro, em São Paulo, Salvador e Paraty. E agora estou chegando aqui para Porto Alegre. Para mim é um ponto muito especial em relação à história do disco, porque o disco foi gravado nas 3 capitais latinas. Exatamente. Buenos Aires, Montevideo, Porto Alegre. Então, para mim, fechar a turnê brasileira aqui em Porto Alegre é um momento muito especial. Sim, e aí nós podemos comentar esse conceito ao qual eu me referi no início, o templadismo. Quem cunhou, quem inventou esse termo, Daniel? Na verdade, foi eu. Eu estava quase brincando assim, de que cada clima, cada geografia gera uma estética. Então, se você tem o tropicalismo, nós que somos de climas temperados aqui tem um temperadismo, um templadismo, né? Sim. E ao princípio não foi muito mais que isso, mas depois eu comecei a escrever sobre o tema e eu achei que tinha tocado um tema sensível. Então, tem muita gente que estava interessada naquilo. E é muito interessante o fato de ter na Bacia do Prata 3 fronteiras políticas e uma fronteira de língua entre o espanhol e o português, e mesmo assim a gente ter uma comunhão de identidade muito forte. Sim. E aí imediatamente eu comecei a atender assim uma rede com gente que ficava interessada na história. Outros compositores. Outros compositores. Que chamam de outras formas também o mesmo fenômeno. Também o Vitor Ramil fala da estética do frio, o Kevin Johansen fala do subtropicalismo. Sim. Né? E é muito interessante porque eu acho que isso agiu como um catalisador para que os encontros acontecessem mais rápido, para que a gente se encontrasse, não? Certo. E furasse essas fronteiras que temos aqui. Sim, tem acontecido muitos shows, né? Os artistas daqui vão para o Uruguai, vão para a Argentina, vocês vêm. E uma expectativa grande também para o lançamento do filme que está contando essa história, que é A Linha Fria do Horizonte. Sim, foi acontecendo tanta coisa que aí eu fiquei quase assim como impressionado do que começou a acontecer. O filme A Linha Fria do Horizonte é um filme que a gente está esperando muito, porque o Coelho, o diretor, ele seguiu os shows da gente em diferentes países. Assim. Ele filmou shows, por exemplo, um show meu aqui no Porto Alegre, show do Kevin Johansen em Montevideo, show do Fernando Cabrera em Buenos Aires. Assim, ele sempre mudando o artista da cidade dele. Sim. E tá ficando bem interessante. As parcerias, né, de fazer participações em shows estão começando a gerar parcerias de composição também. Totalmente. O teu disco tem algumas, quais são? Nesse disco eu tenho muitas parcerias, particularmente com músicos gaúchos. Eu tenho Maestra, que foi feita com Celito, Pirisca Greco e Duca Duarte. Tenho Não Se Esqueça de Nós, que foi feita também com Celito, Xana Müller e Paulinho Goulart. Tenho Pedra, que foi feita com Sergio Anapo, poeta. Ele me deu uma carpeta cheia de poemas. Sim. E aí eu encontrei aquele poema e fizemos essa música juntos. Nós estamos vendo imagens do making of, né, da produção do disco. Essas imagens são aonde, Daniel? Isso aí é Montevideo agora. Estamos saindo de Montevideo de carro para Buenos Aires para começar a gravação do CD. Dani Lopes. O Dani Lopes, que já tive aqui a semana passada, ele também tem uma parceria muito bacana com o parceiro de La Croix. Ele vai estar participando do show também? Vai estar participando do show, eu trago a banda completa de Montevideo. Sim. Aí estamos cruzando o ponte sobre o Rio Uruguai e já estamos no estúdio em Buenos Aires. É um relato do trilho que tive a gravação do disco, né? Sim. Entre Montevideo, Buenos Aires e Porto Alegre. Fizemos muita estrada. Eu quis fazer o recorrido por terra para ir olhando a paisagem também. Sim. Daniel, a edição desse disco aqui no Brasil contou com uma plataforma de financiamento coletivo, crowdfunding. Como foi essa experiência para ti? Foi a primeira vez? Foi a primeira vez que eu faço e foi interessante ter feito aquilo fora do meu país, não ter feito no Uruguai, ter feito aqui no Brasil.
eu estou muito emocionado, eu acho aquilo também uma questão quase emotiva, não? Ter gente em Brasil que aportou para que a edição possa ser feita aqui. E para mim é quase já uma confirmação de que minha ligação com o país não é uma questão circunstancial, é uma questão que tem que ver com minha própria história, né? Sim, tem afinidades musicais. Para ti, né, o Vítor Ramil, ele sempre fala muito na milonga, tem discos de milonga. Para ti, né, o que mais une, né, os países do Prata? Tem muita coisa, o chimarrão é uma delas, a milonga, sem dúvida, é outras dessas coisas. E particularmente o que une muito o Uruguai e o Rio Grande do Sul é o fato de a gente ser gente de fronteira, não? Gente que tem aquela sensação de ficar longe do mundo, não? Tem uma música no disco, Não Se Esqueça de Nós, que fala justamente disso, não? Não Se Esqueça de Nós é uma frase que é muito utilizada em espanhol e em Uruguai particularmente, não te olvides de nosotros, não? E eu ouvi essa frase aqui, foi dita para mim pela Lígia, da Unimúsica, quando ela me levou para o Sagrado Filho. Ela me disse, Dani, não se esqueça de nós. E eu disse, cara, aqui está a clave do encontro entre os gaúchos e uruguaios. Tem, mesmo de que temos uma língua diferente, tem muita coisa em comum que aproxima a gente até mais do que nos aproxima com os porteños de Buenos Aires, não? Porque em Buenos Aires ninguém vai falar para você não se esqueça de nós. Eles te dizem, volta sempre, né? Ou no Rio de Janeiro. Mas aqui somos gente de fronteira, gente que está acostumada assim, a ficar longe das coisas. Sim, e musicalmente, culturalmente, né, frente a uma mundialização da cultura, acredito que vocês como artistas têm um posicionamento de, claro, de conversar com os vizinhos, mas estar aberto, né, às influências mundiais. Totalmente. Quando eu estava fazendo a gravação do meu primeiro disco, La Llave en la Puerta, faz já uns 15 anos, eu entrei em contato com o Manifesto Antropofágico do movimento da poesia concreta paulista. E para mim aquilo definiu o jeito que eu me posiciono como artista no mundo. É aquela coisa de ter abertura para todas as culturas, receber as culturas, mas não deixar de ser quem você é. No mundo globalizado você tem duas formas de entrar naquele mundo. Se dissolver naquele mundo, ou você tem a possibilidade de entrar como uma pessoa que tem alguma coisa própria para dizer. E eu gosto da segunda possibilidade. Sim, o título, né, do disco acaba refletindo um pouco isso, Mar Aberto. É isso, não? Esse é abrir ao mundo. Não? Eu sou um cidadão do mundo, mas minha casa fica aqui na Bacia do Prata. Sim. Foste também premiado no Prêmio Gardel em Buenos Aires. Sim. Já tinha sido indicado e agora... premiado. Eu fui indicado com o terceiro CD, com Vazio, e agora, para minha surpresa, eu ganhei o prêmio e foi um momento muito engraçado. Assim. Foram uns dias muito loucos, eu não esperava, particularmente para este disco, que é um disco assim, feito quase artesanalmente, com muita delicadeza, muita leveza no som, mas aconteceu. Sim, legal. Aconteceu. Legal. O show, então, em Porto Alegre, Daniel, eu sei que tem algumas surpresas previstas. Vai ter uma discotecagem na recepção também. Isso é surpresa ou estou estragando? É surpresa, mas eu estou tão contente que eu estou com vontade de ser. É a primeira vez que eu estou saindo de turnê com minha irmã, a Paula Drexler. Paula é DJ, ela é sempre... Ela era quem fazia a música nas festas da família. E a gente caiu em conta que não tem festa se ela não está. E aí ela começou a trabalhar com a gente e ela foi contratada direto pela produtora de aqui, pela MC2, sem que eu soubesse. Olha só. Então agora estou chegando aqui a Porto Alegre e ela vai fazer a musicalização do show. Sim. E estou muito feliz de sair de turnê com minha irmã. Legal. Uma situação nova. Sim. Obrigado pela participação. Muito obrigado a você. Bom show. Então, lembrando, o Teatro São Pedro, fica ali na Praça da Matriz, na quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, Daniel Drexler com Mar Aberto. E o Estação Cultura de hoje fica por aqui com a música Linda, do Daniel, gravada em Montevidéu em 2010. Nós voltamos amanhã. Tchau. Voy a tirarme en mi cama con tanto tiempo en mi mano. Voy a soltar mis sabuesos para que ubiquen tu rastro. Tu boca es una naranja, tu boca es buena y redonda. Tu boca
boca es un gran abismo donde se pierden mis ondas. Linda, linda, cuánta certeza. Llenaste toda mi pieza. Algo hizo clic dentro de mi cabeza al verte llegar. Linda, linda, quiero tu aire. Y ya que estoy en el baile, solo me queda bailar. Cuando una cosa es tan fuerte que mete miedo, descubrí a mí mismo pisando mis propios frenos. Es que la luz de tus ojos pateó el tablero y mis piezas se mueven como un panal cuando empezó la tormenta.